Hoje nós vamos falar sobre perdão, hoje nós vamos falar por que praticar o perdão melhora a satisfação no casamento. Que hoje eu quero te explicar exatamente se perdão melhora ou não o relacionamento, se esse negócio de perdão é balela ou não. Eu quero te explicar o jeito errado de perdoar e os motivos errados de perdoar. O perdão vai ser uma das partes assim fundamentais para você realmente melhorar o seu relacionamento. Eu preciso que você entenda o porquê disso. Eu preciso que você entenda por que realmente perdão ele influencia demais um relacionamento. E tem como você fazer ele errado. Então, isso é uma coisa super interessante. É uma das descobertas da ciência é essa. Tem que você perdoar errado. Então, nós precisamos falar sobre perdão. Seja bem-vindo. Eu sou Rodrigo Scalia. Eu sou psiquiatra, terapeuta de casais. Eu ajudo casais a dobrarem a sua satisfação com o casamento, a diminuírem os conflitos na metade, através de um método eficiente e comprovado, baseado em ciência. Tá? Então, se você está aqui, é porque você gosta de coisa científica. Se você gostar de só opinião, se você gostar, sei lá, de um cara que tira as coisas da cabeça dele e não testou com ninguém, aqui não é o lugar certo para você. Aqui é o seu lugar se você quer melhorar o seu relacionamento com algo que foi testado com milhares de outros casais. Se você quer melhorar o seu relacionamento com algo embasado em coisas publicadas, que foram testadas em culturas diferentes e que realmente fazem parte de uma mudança que vai fazer toda a diferença no seu relacionamento. Então, se esse é o seu caso, seja bem-vindo, tá? Seja bem-vinda. E a primeira pergunta que precisa ser feita é: perdão melhora casamento? Será que realmente a existência do perdão é algo que ajuda os casais a estarem melhor ou não? Será que a existência de a pessoa perdoar demais, por exemplo, pode levar o outro a falar: não, beleza, eu sei que eu vou ser perdoado, eu posso cometer deslizes, então eu vou errar muito mais e a outra pessoa, na verdade, vai sempre me perdoar. Será que se acostuma demais, fica muito acostumado em receber perdão? Perdão realmente é sempre positivo ou é algo que pode até atrapalhar seu relacionamento, se você fizer errado? Ou é algo que, se você fizer demais, o outro acaba se acostumando e aí ele começa a cometer erros por querer, porque sabe que você vai perdoar mesmo. Isso, na verdade, vai piorando a sua autoestima e tudo mais. Ó, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é uma evidência. Eu tenho vários artigos que eu gostaria de discutir aqui com vocês, mas o primeiro é entender exatamente se o perdão é visto na literatura como uma habilidade útil ou não dentro de casamento. E aí existe um pesquisador chamado Fung Han. Em 2016 publicou um artigo e a conclusão dos estudos que foram feitos com vários casais foi que o perdão é a pedra angular de um relacionamento bem-sucedido. Então, o perdão é baseado em quê? O que é o perdão que você está falando? A Dediane, por exemplo, colocou que o perdão é algo sempre positivo. Né? O Bruno colocou que, aqui está aqui no YouTube, é algo positivo, mas a outra pessoa pode acabar abusando. Né? A Dediane, sempre aprendendo, perdoando, mesmo muitas vezes sendo difícil. Pois é, vamos discutir um pouco sobre isso. Primeiro, o que é perdão? O que eu estou dizendo que é perdão? Eu estou considerando o perdão uma mudança pró-social, uma dinâmica, um processo de mudança pró-social frente a um agressor. Então você tem que ter sido agredido para isso, frente a um agressor, na qual a motivação negativa diminui e as emoções positivas em relação ao agressor aumentam. Então isso para mim é perdão. Então eu vou traduzir agora, tá? Isso aí foi tirado de vários artigos científicos, é o suco de tudo isso. Tá? O que é perdão, então? Perdão é você ser agredido. Então existe um agressor, você tem o direito de estar puto da vida, de estar puto da vida naquela situação, e você abre mão desse direito, diminuindo as emoções negativas em relação à pessoa e aumentando as emoções positivas em relação a essa pessoa. Tá? Então, o perdão, ele é uma estratégia, ele é um processo, e ele é uma estratégia que os estudos trouxeram de forma muito clara como sendo algo extremamente positivo no seu relacionamento. Então, nós temos muita evidência de que o perdão, ele é uma característica presente em relacionamentos saudáveis. Por quê? Porque, inevitavelmente, vão acontecer, durante o tempo que vocês estão juntos, alguns tipos de infrações no contrato matrimonial de vocês. Eu não estou falando aqui de necessariamente coisas graves, como, por exemplo, uma traição. Eu não estou falando como infidelidade financeira. Eu não estou falando só sobre isso. Eu estou falando de pequenas coisas no dia a dia.
Então, se você ficou muito bravo durante uma briga, né, e usou de um recurso de linguagem, às vezes do criticismo, você usou do desdenho, o outro pode ficar ofendido. E aí você precisa. O perdão é a habilidade que faz com que vocês voltem para um local de segurança, sem abalar a confiança entre vocês. Então, o perdão ele é utilizado, é muito comum durante o relacionamento. Em vários momentos, a nosso contrato de casamento ele é abalado pelas circunstâncias. Às vezes você ficou trabalhando até mais tarde hoje, depois de já combinar, por exemplo, que isso não ia acontecer mais. E aí você está transgredindo um contrato. E todo relacionamento, todo matrimônio, ele tem contratos. Você tem um contrato que às vezes é até intangível, você tem um contrato que você nem sabe desse contrato, mas você tem, tá? E você sabe quando você está transgredindo esse contrato. Você sabe disso, você sente isso no relacionamento e o outro geralmente te pune por isso. O perdão é a capacidade de lidar com isso. E quando você não tem, esses ressentimentos eles vão aumentando ao longo do relacionamento e você tem alteração na estabilidade do casamento e nas interações comunicacionais do casamento. Tá? Então você tem que o perdão ele tem a ver com isso, mas nós já vamos elaborar muito mais. Olha só mais evidências de que o perdão é positivo no relacionamento. Um estudo de Worthington, de 2009, um estudo de Worthington, mesmo pesquisador, de 2007, e um estudo do David Stanford, de 2015. Olha só, a conclusão. É uma forte conexão para superar momentos difíceis por cultivar afeto positivo e comportamentos de mudança. Tá? Então, o perdão é algo ativo. O perdão não é algo simplesmente passivo. Ele é algo ativo e algo poderoso nos relacionamentos. Eu já citei pelo menos 5 artigos que comprovaram essa habilidade como algo importante de você ter. E esse é o primeiro passo para você entender. Você precisa entender o que é e você precisa entender se você precisa ou não caminhar no entendimento do perdão. Então, uma coisa interessante que a gente tem e que eu às vezes as pessoas não têm clareza disso. Quando a gente fala sobre perdão, a maioria das pessoas não tem essa clareza. Existem 2 tipos de perdão. Existe um tipo de perdão chamado perdão decisional e existe o perdão emocional. Então vamos entender o que é isso. Perdão decisional. Perdão decisional é a decisão de perdoar. Ele é cognitivo. Ele tem a ver com o teu pensamento. Quando você decide perdoar, o que você faz é o perdão decisional. Tá? Então vamos supor, vamos supor que um dia a Lu fez alguma coisa, é mais fácil o contrário, né? Mas vamos supor que eu cheguei tarde do trabalho, né? Falei para ela, nossa, eu vou estar aí para pegar as meninas e cuidar delas enquanto você trabalha, tá nós dois trabalhando home office algumas vezes, às vezes eu chego do trabalho, vou na clínica, ela precisa trabalhar home office, que ela tem muitas horas para cumprir na faculdade, e aí eu fiquei de chegar 4 horas, eu chego 4h30, nem avisei. Então eu transgredi o nosso contrato, um combinado nosso. E aí ela ficou chateada com isso. 2 coisas precisam acontecer para acontecer o perdão. Primeiro, o perdão decisional. Ela precisa decidir perdoar. É o momento que ela realmente pensa, não, beleza, entendi, já vou falar quais são os passos disso, tá? Tem muita coisa aí no meio, mas beleza, eu vou decidir por isso, eu não quero mais ficar chateada, eu vou perdoar. Esse é o perdão decisional. Existe o perdão emocional, que é quando você consegue aumentar as emoções positivas em relação ao outro. Então veja que é possível, nesse processo adaptativo, é um processo adaptativo, perdão, que te ajuda a lidar com as intempéries, com os estresses da vida. Vamos supor que nesse processo adaptativo, essa remenda de injúrias que aconteceu, ela só fez o perdão decisional. Né? Então ela falou que perdoou, ela decidiu perdoar, mas a emoção dela ainda não acompanhou. Qual que é o resultado? Ela diminui o desejo de vingança, ela aumenta a interação comigo, mas ela permanece fria, distante e com baixas emoções em relação a mim. Tá? Então é possível a pessoa fazer um perdão decisional e não chegar ainda no perdão emocional. Então como é que seria? Ela poderia começar, por exemplo, perdão decisional, decidi perdoar. Aí ela começa a conversar comigo de novo, ela interage, ela não quer se vingar de eu ter chegado atrasado, fica pensando, por exemplo, em, vou fazer isso também, agora eu vou ficar muito mais tempo aqui trabalhando, sei lá, alguma coisa desse tipo. Mas se não tiver o perdão emocional, a pessoa, ela
não vai ter aquela emoção, aquela motivação de estar com o outro, ela não vai aumentar a parte emotiva em relação ao outro. Você não vai sentir que as coisas estão normais. A pessoa falou que te perdoou, mas não perdoou ainda, não terminou o processo. Então você vê que esses dois perdões, eles são são partes diferentes de um mesmo processo e que você precisa completar esse processo para você realmente ter o processo de perdão terminado. Mais uma evidência de que o perdão ele faz sentido num casamento é de Fanon, de 93. É um dos primeiros estudos em que isso foi estudado. E agora, por exemplo, vocês vão me perdoar. Começar a praticar, porque eu preciso ligar o ar. Um segundinho. Então, por exemplo, irritação. Teve uma briga. Um dos parceiros ou parceiras ofendeu o outro. Então você tá ali chateado, o outro foi desdenhoso, né? Uma briga que eu analisei da turma do Reconnect, né? A pessoa falou assim, sonso, chamou o outro de sonso durante a briga, e ele ficou chateado. Então, sonso é uma palavra forte, né? Expressa qual cavaleiro do Apocalipse? O cavaleiro do desdenho, tá? E aí você ficou chateada. Qual que é o perdão emocional, o perdão decisional? Você decide perdoar a pessoa, fala assim, não, beleza, eu vou passar por cima disso, e você começa o processo de mudança. E aí você volta a comunicar com a pessoa, você conversa, mas se você não tiver feito o perdão emocional, você ainda vai estar frio, você vai estar com ressentimento, você vai conversar de uma maneira diferente, você ainda não, aquilo vai ficar voltando na sua mente, e por isso que isso é tão importante você conhecer. Que algumas vezes você está no perdão decisional ainda. Algumas vezes você não passou para o perdão emocional. Eu vou falar mais sobre o perdão emocional e como chegar nesse ponto, tá bom? Mas aqui, hoje, a gente precisa entender esses aspectos para você saber o que fazer quando você estiver diante de uma traição emocional, quando você estiver diante de um golpe que te ofendeu dentro do relacionamento. Ou em outro aspecto da vida também, porque isso funciona para outros aspectos da vida. Então, quando nós temos evidência de que o perdão decisional é um processo importante e precisa ser feito. Em algum momento você precisa decidir perdoar. Se você não pensa sobre isso, pode acontecer automaticamente, mas é mais raro. Você vai juntar mais ressentimento, você vai se vingar muito mais. Então, se você não quer isso, então o primeiro aspecto precisa ser realmente você decidir perdoar. E nós temos evidência, McCullen, de 97, Well-Gist, de 2009, Fair, de 2010, são todos artigos em que testaram o perdão decisional e ele realmente é um aspecto importante de você perdoar, tá? O perdão decisional, ele faz parte, ele é importante. Agora, um negócio interessante que eu achei, e aí geralmente causa polêmica, eu quero saber a opinião de vocês, olha só o que alguns artigos encontraram. Por exemplo, o do Caremans, de 2003, de que a capacidade de perdoar das mulheres influencia e impacta mais nos relacionamentos do que dos homens. Ele fala assim, não concordo, beleza, mas ciência é assim, ciência às vezes você não concorda. Tá? Ciência às vezes vai contra aquilo que você acha que é certo, porque você pesquisa lá dezenas, centenas de casais e encontra alguns dados que podem ser importantes. Mas a propensão de perdoar nas mulheres, ela prevê a qualidade do relacionamento dos dois, do par. Enquanto a capacidade de perdoar do homem não conseguiu, nos estudos que eu encontrei, prever a qualidade do relacionamento feminino, só do masculino. Então, o homem perdoa bem, ele melhora o relacionamento dele. Se a mulher não perdoa, ela continua mal. Agora, a mulher não. Se a mulher perdoa bem, ela tem essa habilidade bem desenvolvida, ela tem mais estabilidade no relacionamento dos dois, tanto do marido quanto dela, mais felicidade dos dois casos. E é super interessante isso, porque algumas vezes as pessoas me perguntam, nossa, mas será que compensa eu fazer sozinha esse método? Nossa, será que compensa eu começar as mudanças? Meu marido não quer saber disso, ele não quer saber de perdão. Então, mais uma evidência, mais um aspecto, eu já trouxe vários, mais um aspecto de que realmente a sua energia como mulher, ela tem uma propensão enorme no casamento, né? Lógico, não é só 50%, em alguns aspectos você precisa que acaba que a esposa tem uma influência até maior. Por quê? Porque geralmente as mulheres estão mais ligadas a pessoas. As mulheres, elas estão mais preocupadas com o relacionamento. Então elas são um termômetro e um guia melhor para o relacionamento do que os homens na maioria das situações. Uma exceção à regra, quando os filhos nascem. Quando os filhos nascem, a bola está na mão dos homens.
Tá? Basicamente, o que eles decidem fazer quando os filhos nascem influencia diretamente no relacionamento, para os dois. Para os dois. Tá? Em todo momento existe uma coparticipação, mas existem algumas evidências que tem algumas coisas mais importantes ou uma atenção mais importante em determinada parte do relacionamento. Tá? E a gente precisa entender isso. Então, só que é o seguinte, as evidências foram surgindo, não, perdão decisional, importante, mas aí veio pesquisas mostrando que ele não é suficiente. Inclusive a pesquisa de um chinês chamado He, sobrenome dele, provavelmente não pronuncia assim, tem a mínima ideia de como é que pronuncia, mas de 2008, mostrando que o perdão decisional apenas não é suficiente. E ele pode vir de uma pressão social para retornar à harmonia. E aí nós vamos falar disso agora, pessoal. Porque uma grande questão é você ter um perdão que é vazio. Se você tem um perdão vazio, você não tem benefício para o seu relacionamento. Porque o perdão vazio é aquele que você fala para a sociedade, é aquele que você fala em voz alta, é aquele que você fala para o seu parceiro, é aquele que você, né, divulga que perdoou. Você tem uma resposta fácil que perdoou, mas emocionalmente você continua ressentido. Emocionalmente você continua preso naquele problema. Tanto que, em diversos momentos do relacionamento, ele volta. Em diversos momentos do relacionamento, aquele problema volta e você usa dele para poder ofender o outro, para criticar o outro, para se justificar. Por quê? Porque você não perdoou ainda. Porque o perdão emocional não acompanhou o perdão decisional. Então, perdão vazio não adianta. O perdão vazio não adianta. O impacto dele no seu relacionamento ele é fraquíssimo. É desgastante, porque todas as vezes que tem uma discussão, volta aqueles pensamentos, e aí você volta a falar para aquela pessoa daquelas coisas que você disse perdoar, e que na verdade não perdoou. E o grande problema é, não existe aquele negócio de fake it until you make it, que é uma frase famosa americana, né, que é o finge até virar verdade, né, faça até que uma hora vai dar certo, com perdão, né, no sentido assim, de que se você ficar fingindo que perdoa, uma hora você perdoa. Isso não é verdade. E nós temos a evidência, inclusive, de um pesquisador chamado Solomon Shimenel, que escreveu um livro muito legal chamado Wounds. Agora eu esqueci o nome do livro dele, mas eu acho que o nome é justamente a frase principal do livro, que é Wounds are not healed by time, que é feridas não são curadas com o tempo. E isso aí me pega um pouco desprevenido quando eu entrei em contato com essa parte da ciência pela primeira vez, que a gente sempre escuta esse negócio, não, você precisa de tempo, você precisa de tempo, você precisa de tempo, e aí você vai se curar. Mas, infelizmente, em relação à ofensa, em relação a perdão, isso não é verdade. Feridas não são curadas com tempo, elas são curadas com elaboração. Essa elaboração pode ser mais rápida ou mais demorada, de acordo com o processo de cada pessoa, e é lógico da interação do casal, e é lógico do processo que você passou, é lógico dos passos que você sabe que você tem que dar, porque o trem difícil é você achar como perdoar. Que tem que perdoar, você acha facinho. Quantas vezes você já ouviu falar que tem que perdoar? Né? Lá na Bíblia mesmo. Se você for na Bíblia, eu achei, pode ter mais, tá? Eu achei, não foi o que eu encontrei, 89 passagens que tem a ver com perdão, né? Quantas vezes a palavra está escrita, não? Passagens a ver com perdão, 89. Mas eu não encontrei nenhuma que fala assim, ó, faça isso aqui. Faça desse jeito aqui, por exemplo. Tá? Se você souber, talvez você me manda, não tem problema não, quero saber. Mas é um livro muito importante para a maioria dos brasileiros, que tem uma base moral significativa para nós, e que às vezes a gente sabe que é importante, mas a gente não tem o como. E na ciência, às vezes, é muito parecido. Você tem a importância, mas aí, beleza, e aí, eu faço o quê? O que eu faço para perdoar? Como é que eu chego nesse tal de perdão emocional aí? Aí nós precisamos agora cuidar do primeiro passo, a gente entender o que é e entender exatamente qual que é a vantagem da gente adotar isso no nosso relacionamento. Algumas vezes a impressão que a gente tem, pessoal, é que perdão é tipo aquela propaganda da Nike, não sei se você já viu, just do it, né? Tipo, simplesmente faça. Né? Ninguém fala muito como é que é, não, vai lá e faz. Né? Simplesmente as pessoas querem que a gente dê conta de um processo psicológico complexo, sem ter a mínima noção de qual que é os passos
que a gente precisa seguir, tá? Então, antes de você começar com como, a primeira coisa que você precisa entender para você começar o processo de perdão é o porquê. E aí eu sigo o Simon Sinek, né? Comece com o porquê. O porquê você está perdoando. Por que você está perdoando? E na minha experiência, existem 3 motivos que levam as pessoas a perdoar de maneira errada e a perdoar de forma rápida demais. Então já a pessoa pede desculpa, não, beleza, eu te perdoo. Como assim você perdoa? Se você quer entender qual foi o dano que foi feito, para você usar essa expressão que eu te perdoo, isso vai ficar parado ali na cognição, vai ficar parado no seu pensamento ou realmente vai se acompanhar de uma mudança emocional? Porque para isso acontecer, você não pode estar fazendo pelo motivo errado. Quais são os 3 motivos que geralmente as pessoas perdoam rápido demais, sem elaborar bem o processo e acaba não chegando na parte emocional? A primeira coisa, a gente perdoa rapidamente porque você acredita que perdoar vai te fazer uma boa pessoa. Então você vê, por exemplo, né, perdão é uma coisa boa. Essa associação é muito lógica. Perdão é uma coisa boa. Então, se eu perdoar, isso quer dizer que eu sou uma pessoa boa. Isso não é consciente. Isso não é consciente. Mas é uma coisa que vem na mente. É uma coisa que o processo, o próprio inconsciente carrega. Né? Então, se a gente tem uma pressão para ser uma pessoa boa, pô, eu quero ser um cara bom. Eu quero ser um psiquiatra bom. Eu quero ser um terapeuta de casal bom. Eu quero ser uma pessoa boa. Então, se pessoas boas perdoam, você rapidamente pula para o final da história. E aí você tenta perdoar rápido demais. Esse é o primeiro motivo. Então, basicamente, sentir não, perdão é a coisa certa a se fazer. Então, beleza, então deixa eu fazer esse negócio logo. Esse é o primeiro motivo pelo qual as pessoas perdoam pelo motivo errado. Porque quando você se alimenta que o perdão é uma coisa boa, logo você precisa perdoar rápido, você não passa pelo processo do perdão. Você não passa pelo perdão emocional. Então, não existe uma linha do tempo fixa para acontecer o perdão. Pode demorar meses, pode demorar dias, pode demorar horas, pode demorar minutos, pode demorar anos e pode nunca aparecer. Principalmente se você não passa pelos processos emocionais necessários para você realmente conseguir sentir o perdão. Sentir mais do que decidir pelo perdão. Então a gente precisa achar um meio termo entre perdoar imediatamente, né? Você tem aquele perdão quase bate pronto. Não, me perdoa. Ah, então tá bom. Ah, tudo bem. Rapidamente demais, sem que você elabore aquilo. E também você exigir uma lei de talião aí, né? Tem que ter um meio termo, não é tipo 8 ou 80, né? Ah, eu quero ir até o final da vingança e o outro é não, beleza, eu te perdoo imediatamente, sem elaborar nada. Nós precisamos de um meio termo. Segundo motivo que faz as pessoas perdoarem pelo motivo errado. O primeiro motivo, eu quero ser bom, então eu perdoo logo, porque é isso que as pessoas boas fazem. Segundo motivo, as pessoas sentem uma pressão enorme social de perdoar. Isso acontece em absolutamente todas as fontes. A gente tem essa mensagem o tempo todo. Então existe uma pressão perdoar, uma pressão social para o perdão. Que você tem amigos, família, a mídia, a questão religiosa, o tempo todo, querendo que você perdoe. Lógico, o perdão é ótimo. Lógico, o perdão é libertador. Obviamente, as pessoas que nos amam querem que a gente passe por esse processo. Mas, frequentemente, a pressão por perdoar faz com que você também pule o processo. Até porque você não ter perdoado alguém é meio incômodo. Você incomoda as pessoas. Não perdoei ainda. A coisa é difícil. Já viu alguém falar isso? É muito difícil. Não perdoei. E aí você fala assim, não, mas você tem que perdoar, isso é bom, você vai se libertar, e realmente vai. Mas essa pressão faz com que as pessoas atropelem o processo. Então esse é o segundo motivo errado pelo qual as pessoas tentam fazer uma coisa certa. O terceiro motivo errado que faz você tentar perdoar sem conseguir é quando você acha que o perdão é um atalho para a cura. Então, quando você acredita que simplesmente você falando que perdoa, você vai se curar mais rápido, sem passar por aquele peso emocional gigantesco, sem passar pelo processo emocional difícil, por aquela bagunça que é
aquela parte emocional que todo mundo queria passar sem, como se tivesse aquele controle do clique. Você passa pela parte emocional mais chata e aí chega no final, beleza, tô curado, né? Como todo mundo sabe que o perdão leva à cura e realmente leva à cura quando você consegue passar pelo processo de perdão, você se liberta. E eu já vou mostrar isso para vocês, mas quando você faz isso pelo motivo errado, você faz pensando no destino, você não completa o processo. É a mesma coisa de orgasmo, né? Ah, eu quero chegar no orgasmo, eu quero chegar no orgasmo. Você fica pensando nisso, aí você não chega. É uma dessas coisas que é impossível você chegar, você tentando alcançar. E a mesma coisa é a questão da felicidade. Nossa, eu preciso ser feliz, eu preciso ser feliz, eu preciso ser feliz. Aí você não aproveita o processo que te deixa feliz. Então tem coisas humanas que você não pode simplesmente atalhar. Você precisa viver o processo. O processo do perdão é um desses. A gente estava assistindo nesse final de semana, nós tivemos um tempinho, depois de muitas semanas, né, só sem estar eu e a Lu sozinhos, né? E a gente resolveu assistir uma série durante uma parte do tempo, fizemos um monte de coisa legal, foi muito divertido esse final de semana. E tá junto depois, só os dois, sem os filhos, é uma parte importante do relacionamento, então, assim, foi muito bom para nós. Só que aí a gente resolveu assistir uma série, né? E aí a gente foi assistir La Casa de Papel. Quem já assistiu A Casa de Papel? Aí o que a gente fazia? As partes que era emocional demais, que tava enrolando demais, a gente pulava. A gente pulava. Aí, não, chega aí, esse negócio do passado aí tem enrolar demais. Ah, esse drama aí tá muito infantil, passa pra frente. A gente sabia o que aconteceu no roubo. Então, basicamente, a gente ficava pulando essas partes para chegar logo no final. Tá? Culpado. Se você não gosta de fazer isso, eu também não gosto, mas estava emocional demais, estava exagerado, tá? E aí, fizemos isso. E algumas vezes a gente quer fazer a mesma coisa, a gente quer dar uma La Casa de Papel no nosso relacionamento, no nosso processo interno de perdão. E aí, se você tenta acelerar como um atalho para você finalmente chegar lá, no caso do perdão, spoiler, aproveitando a nomenclatura, spoiler, vai ter um plot twist. Tanto na Casa de Papel, quanto no seu processo de perdão, que você acha que vai se curar, mas vai ter um plot twist, vai ter uma mudança de final não esperada. Então, sim, perdão tem a ver com liberdade. Sim, né? Perdão tem a ver com você conseguir ver e dizer para a pessoa o seguinte: eu entendo o que você fez, mas não tá tudo bem, né? No sentido assim, ó, eu entendo que o que você fez foi errado. Não tá tudo bem no sentido de, não, beleza. Não tá tudo bem. Realmente fui ofendido, realmente me machuquei. Eu entendo o tamanho dessa dor, mas eu reconheço que você é muito mais do que isso. Eu reconheço que essa atitude, eu reconheço que essa fase, eu reconheço que essa forma como aconteceu não te contém por inteiro. E eu estou disposto a começar o processo de conseguir diminuir emoções negativas, aumentar emoções positivas em relação a você. Então esse precisa ser o caminho. Esse é o caminho do verdadeiro perdão. Existe muitas etapas. Então, por exemplo, no módulo, na fase 3, é um bônus que nós temos no Reconnect, existe um módulo, existe um curso inteiro, na verdade, só sobre esse processo do perdão no caso de traição, porque isso é complexo. Eu vou falar na semana que vem sobre traição. Traição, pessoal, a traição no relacionamento, ela tem vários sintomas de transtorno do estresse pós-traumático. Não é algo simples. Você ser traído, você questiona toda a realidade sua que você viveu nos últimos anos. Você questiona todo o seu relacionamento. Você questiona totalmente se um dia você vai conseguir confiar de novo, se um dia você vai se recuperar daquilo. A dor é gigantesca, você tem flashbacks, você tem dificuldade de tocar na pessoa, você tem dificuldade de falar sobre qualquer coisa ligada àquilo, você tem uma necessidade estranha de se torturar com informações sobre o que aconteceu, o que piora o processo. Mas é algo que a pessoa sente necessidade de saber mais, de cavucar mais, e nunca se sentir seguro novamente. Então, traição é algo grave. Tanto que se a gente não trata bem tratado, se você não tem um processo para lidar com a traição, a chance do sucesso no relacionamento é muito baixa se você continua no relacionamento. A menos que você tenha realmente um processo que te ajude com isso. Isso começa
na gente entendendo a questão do perdão. Então, o perdão ele tem a ver com você entender exatamente qual dor foi causada a você. Então, vamos supor que, eu vou dar um exemplo, tá? Eu tenho uma vez uma criança mordeu a minha filha. Caramba! Era uma criança, a criança tinha 3 anos de idade, e eu senti impulsos de agredir essa criança. É vergonhoso falar, mas eu senti impulsos disso, porque o apego que a gente tem com os nossos filhos é tão grande, a sensação de proteção é tão grande, que quando eles são mordidos, quando eles machucam, você quer imediatamente a vingança. Aí vamos pensar num processo de perdão. O primeiro ponto que precisa entender como aquilo me afetou. O primeiro processo do perdão tem que ser a ver com isso. Você entrar em contato com como aquilo te machuca. Exatamente por que aquilo te machuca, como aquilo te machuca. Tá vendo que o processo tem a ver com o aumento da consciência? Porque eu não posso perdoar uma criança por ter mordido a minha filha. Eu só posso perdoar ele pelo, pela raiva que ele causou em mim. Então a mordida não foi em mim, não tem como eu perdoar ele pela mordida, mas tem como eu perdoar ele pela raiva que ele causou em mim. Pela sensação que ele causou de que eu não sou um bom pai porque eu deixei que algo acontecesse à minha filha. Eu tenho como perdoar essa criança porque pelo mal que ele causou no abalo da sensação de onipotência que eu tenho. Então, você vê que são motivos diferentes quando você encontra exatamente o que você está perdoando. Eu não estou perdoando porque ele mordeu minha filha, eu estou perdoando pelo abalo que causou na minha onipotência. Eu estou perdoando pela raiva que ele me fez sentir. Eu estou perdoando pelo o quanto que aquilo mexeu com a minha sensação de ser um bom pai. Eu preciso que você entenda que, independente do que aconteceu com você, enquanto você usa o motivo errado ou coisas que aconteceram a outras pessoas como realmente o que você deve perdoar, você não vai conseguir caminhar. Você não consegue caminhar. Porque você não sabe nem o que você está perdoando. E sempre vai ser o primeiro passo. Então, pessoal, olha só. Mais uma vez, o estudo de Yong-He, de 2018. Esse chinês aqui fez o seguinte. Ele fez uma relação entre perdão e estabilidade do casamento em 3 anos. Tá? Com mais de 268 casais. E aí ele encontrou que o perdão tem efeito direto no relacionamento dos maridos, perdão decisional e emocional, indiretos tanto na esposa quanto no marido, e que o perdão emocional ele está muito mais ligado à estabilidade e ao sucesso do relacionamento do que o perdão decisional. Então existe um jeito certo de perdoar, não é balela chegar ao perdão, mas existe o jeito errado de fazer, que é quando você faz buscando de forma rápida e refletida, sem passar pelo processo. Você busca simplesmente se livrar do problema e ser uma pessoa boa, sentir que é uma pessoa boa. Quando você faz por pressão da sociedade, às vezes a pessoa está me contando no consultório. Eu fui... tal coisa aconteceu comigo, mas eu perdoei. Não, sim, nossa, perdoou na hora. Mas aí você vê que na verdade não perdoou. Mas tinha uma pressão para me contar que já perdoou, para se livrar daquela pressão. E terceiro, quando isso acontece como uma busca, um atalho para simplesmente deixar de doer. Embora ele faça isso, ele não é um atalho, você precisa passar pelo processo completo. Vamos responder algumas perguntas aqui, pessoal, antes da gente concluir. Vamos responder algumas perguntas. No YouTube, o que o pessoal perguntou? O perdão em um relacionamento dá certo quando ambas as partes aceitam. Fernanda, eu discordo. Por quê? Porque o perdão não tem a ver necessariamente com o outro. O perdão, ele tem a ver com a sua liberdade. Então, o perdão, quando ele é condicional dessa forma, você fala assim, não, beleza, eu te perdoo e aí você me perdoa, tá? Você já está num processo errado. Ele tem a ver com você se livrar daquela emoção negativa de vingança, de pagar de volta, de frieza que existe no seu relacionamento. É lógico que os dois praticando perdão
você tem muito mais sucesso no seu relacionamento, claro, não tem dúvidas, mas você não precisa de ambos realizarem o processo de perdão. Geralmente, né, os dois saem ofendidos em alguma situação quando existem os 4 cavaleiros do Apocalipse, mas pode ser que só um transgrediu, então o outro não foi nem ofendido, e aí você depende realmente do perdão daquele que foi ofendido. Você depende do perdão do outro que não transgressor. Independente do tipo de transgressão, que pode ser extremamente pequena, mas que vai abalando a felicidade do casal, a confiança do casal. Rodrigo, é sempre bom para o casal, pois se o homem briga com a mulher, ele pode perdoar ela e ela pode pedir desculpa para ele. Tá, então é o seguinte, você pedir perdão, sim, mas se você não passa por esse perdão emocional, o que que acontece? Quando você briga, lá, você brigou 2 semanas depois, aí você lembra daquilo e fala assim: mas quando você fez isso eu te perdoei". Então você começa a usar o perdão como uma moeda de troca. Ou então você fala assim: "Ah, mas quer saber? E você que ficou escrevendo tal coisa no celular?" E aí aquele assunto que você já falou que perdoou, mas na verdade não perdoou, entendeu? Então realmente precisa você ter um processo mais complexo que isso. A Laís falou que está aprendendo muito. Ah, que legal, Laís. Parabéns pelo excelente trabalho que tem desenvolvido. Obrigado. Então vamos ver agora aqui do Telegram, do Instagram. Tá, vamos ver se alguém tem alguma pergunta. É bem complicado perdoar verdadeiramente, é verdade. Vamos ver, a melhor forma de fazer isso. Como perdoar e voltar a acreditar, né, concordo. Que mais? Vamos ver o que que o pessoal falou aqui, ó. Mesmo a mulher perdoando, não significa que o cônjuge deixará de trair. Com certeza não. Viu, Dai Grace? Perdão não significa nem reconciliação, né, necessariamente. Você pode perdoar uma pessoa e decidir não continuar com o casamento. Tá, isso é possível, mas aí você está falando de um perdão ainda mais grave, no sentido da traição mesmo, sexual e emocional com outra pessoa, é algo grave. Nós vamos falar especificamente de traição na semana que vem. Então se inscreva na Maratona de Lives, entra no canal do Telegram para você não perder, tá bom? Então realmente, só você fazer o processo de perdão não necessariamente resolve o problema. Aliás, frequentemente não resolve o problema, porque você não passa pelo processo, que nós vamos falar no dia da live da traição. Então vamos lá. Que mais? Que mais? Que mais? Perdão vazio não adianta nada. O que eu não acho justo é o traído sofrer pressão para perdoar o traidor. Sempre cai muito em cima da mulher essa culpa de perdoar. Exatamente, esse é o problema dessa pressão social por perdão. O perdão é uma coisa boa? É uma coisa boa. O perdão pode curar? Pode curar. Ele é bom para o seu relacionamento? Ele é bom para o seu relacionamento. Mas aí você faz uma inversão. Olha só que inversão maluca. Uma pessoa faz uma atitude que é contra o contrato social e o outro sofre a pressão, perdoar. E aí, se ele não fizer, ele que está sendo errado, ele que está sendo a pessoa que provocou aquilo, porque você também não quis perdoar, né? Como se fosse automaticamente necessário e imprescindível, e que seja uma coisa que, se você não fizer, você é o culpado. Então, se você está preso nesse paradigma, se está preso nesse pensamento, você não chega lá. Você não chega, porque você faz pelo motivo errado e aquilo volta, aquilo realmente mexe muito com você. Então, quando nós estamos falando da questão dessa traição da Grace, é sempre da Grace, né? É sempre uma coisa. O perdão acontece o tempo todo, é toda semana, tá? É o tempo todo nós precisamos desenvolver essa habilidade. Nós já vimos o tanto que ela é importante, o tanto de artigo que mostrou que ela é importante. Mas existem alguns fatos que são transformadores do relacionamento, que são tão graves, que disruptam a forma como a gente vê o outro e a nossa realidade de forma tão intensa, que a gente precisa de um processo ainda mais intenso de perdão. Não adianta perdoar por pressão. Não adianta pressionar alguém para perdoar. Então vamos lá. Esperamos a traição de um inimigo, mas não de um amigo ou uma pessoa que amamos. Na verdade, traição, por definição, é sempre de alguém que a gente confiava. Se você nem confia naquela pessoa, ela é um rival, ela é uma pessoa que você considera um inimigo, que quer te prejudicar, aquilo não é traição, é um ataque mesmo, né? Aí não é nem traição. Traição tem a ver com você confiar muito naquela pessoa e aquilo frustrar. E às vezes acontece o que a Nubia está falando. Ó, pior é quando o cônjuge nem reconhece o erro, nem pede perdão. Não necessariamente você precisa que o outro te peça perdão para conseguir passar pelo processo de perdão.
Tá? Mas isso que a Nubia está falando é geralmente um problema que a pessoa entra na defensiva, e se explicando, falando por que cometeu aquela infração, tenta, isso é a defensiva, né? Você fica contra-atacando, você também faz isso, ou você tenta normalizar, todo mundo faz isso, ou você tenta se justificar, ai, mas foi porque era um momento de fragilidade, isso é defensiva, é um cavaleiro do apocalipse, a pessoa não está nem assumindo responsabilidade. E aí você não tem, você pode até ter o processo de perdão, mas de reconciliação do casamento, de você realmente ter emoções positivas, o perdão emocional, você não caminha sem esse processo, sem haver a sensação de assumir responsabilidade. Deixa eu ver aqui o que mais. Eu estou evitando pedir perdão. Meu esposo fala que eu estou fazendo de coitadinha quando eu faço algo errado. O que eu devo fazer? Então, Jaci, nesse caso, por que você está evitando pedir perdão? Porque você quer realmente assumir responsabilidade. Para você assumir responsabilidade, você precisa saber exatamente a dor que você causou. Então não é assim, eu cometi um erro, ai, desculpa. Aí você vai lá e comete outro, ai, desculpa. Aí você vai lá e ai, perdão. Aí, não, lógico que você não vai ter, porque você realmente não está pensando sobre aquilo. Você não está fazendo um processo de assumir responsabilidade verdadeira que envolve entender a dor que causou para o outro, você lidar com essa dor e conversar com o outro sobre isso, explorar aquela dor que foi causada, você entender exatamente o que o outro sentiu naquela situação, você entender qual que seria uma atitude diferente sua se você fizesse agora, passasse pela mesma situação e você finalmente, aí sim, depois de você ter sido empático, de você ter validado, você entendido disso, o outro sentiu que você passou por esse processo, você realmente pedir perdão. Então você vê que não é uma resposta pronta, ele não é aquela cartinha do banco imobiliário que te tira da prisão, não. Né? Ai, perdão, pronto, joguei a cartinha, saí da prisão. Não é isso, não. Existe um processo também de pedir perdão, que envolve assumir responsabilidade, que envolve empatia pela dor que causou no outro e pelo entendimento daquilo que você tem feito e que tem provocado uma distanciação ou que tem provocado a ruptura do contrato de casamento. É, Meu ex-marido me traía, mas me agrediu, estou tentando perdoar, mas está difícil, viu? Olha, Rochinha, a traição é possível perdoar? Sim, é possível, tá? Mas realmente o processo precisa mais. Eu vou falar especificamente sobre isso, tá? Nós precisamos ter cuidado. Tem situações em que não vale a pena continuar no relacionamento. Você pode perdoar, mas não continuar no relacionamento. Uma delas é quando há risco físico para você, tá? Então, se você tem agressão física na sua casa, o que eu recomendo é que você, nesse momento, pode perdoar a pessoa, mas que não é uma pessoa saudável para estar perto. Agressão física, você realmente está cometendo um crime, tá? Ao agredir fisicamente outra pessoa. Então, você precisa, nesse caso, se proteger, tá? E às vezes a gente não se dá conta, a gente se explica para a pessoa justifica como algo do momento, mas precisamos ter cuidado com isso, precisamos ter cuidado com isso, gente, tá? Se o seu relacionamento está nesse ponto, vamos conversar mais, porque realmente não é só uma questão de perdoar. Você pode perdoar, mas às vezes não é o melhor você reconciliar com aquela pessoa. Vamos supor que um cara é assassino em série, matou uma pessoa da sua família, tá? Você pode perdoar? Pode. Vai ser bom para você? Vai. Você vai conviver com essa pessoa e ficar passeando na rua com essa pessoa? Não. Você não vai reconciliar com a pessoa e querer frequentar a casa dela. Mas você perdoa, você diminui as emoções negativas em relação a ela, você aumenta as emoções positivas em relação a ela, mas o que você vai fazer, aí é outra conversa, aí é outro assunto, tá? Porque não necessariamente você precisa continuar com essa pessoa. Rodrigo, quando falar de traição, você pode falar também de deslealdade, vamos falar de confiança, né? O que constitui confiança? Porque traição não é só traição sexual. Você pode ser desleal sem nunca falar com outra pessoa, mas você é desleal ao relacionamento. Aí você abala o comprometimento. Excelente ideia, Núbia. Legal. Já se separaram. Legal. Beleza. Assim, legal assim, né? Desculpa, Rochinha, eu não quis ser insensível. Mas assim, quando a pessoa me fala assim, eu tô sendo agredida, mas eu tô buscando perdoar, aí realmente não é o momento de você fazer isso junto com essa pessoa. Então, se há esse tipo de problema, tá bom? Então, pessoal, o que eu preciso focar hoje?
Qual que é a grande importância desse conteúdo aqui para nós? O processo de perdão é algo importante no relacionamento, ela é uma estratégia efetiva de quando a gente tem, as milhares de transgressões que acontecem ao longo da vida de um casal e que são normais. Você às vezes precisa renegociar os limites do contrato. Então o perdão ele faz parte das habilidades necessárias de um relacionamento. E ele tem 2 etapas: perdão decisional e o perdão emocional. Isso só funciona se você compreende a dor que foi causada e escolhe abrir mão do seu direito de estar chateado em prol de um processo que vai te ajudar a diminuir as emoções negativas e aumentar as emoções positivas. Que no caso de pessoas que você não quer nem reconciliar, vai te libertar dessas pessoas para sempre. Porque enquanto você quer vingança, enquanto você pensa nessas pessoas, você está ligado a elas. Tá? Então, é lógico que para aprender esse processo, eu não queria cometer o mesmo erro que eu cometi quando eu fui falar de algo extremamente complexo. E quando a gente tenta falar rápido demais, as pessoas falam assim: não, não, isso aí não tem jeito, não. Então, o perdão é um processo complexo e que eu quero trazer momentos específicos para falar do passo a passo. Para realmente ensinar isso, porque precisa ser uma experiência emocional para você. Não basta você perdoar só aqui. Você tem que perdoar realmente no coração e no sentimento. Tá? Então, nesse momento, você entendendo tudo isso, eu acho que você já vai estar muito mais perto de conseguir fazer esse processo. O padre Marcelo disse que o fato de perdoar não quer dizer que a pessoa tem Alzheimer, né? Que esqueceu. Esquecer não é perdoar. Perdão não tem a ver com esquecimento, porque isso seria repetir o erro. E é uma coisa que a gente não quer, tá? Então, se você quer confiar de novo, se você quer reconstruir a base de confiança do seu relacionamento, se você quiser entender exatamente como que uma traição pode abalar um relacionamento e como fazer o processo de recuperação, se você quer entender como às vezes as coisas que você faz longe do seu cônjuge, como por exemplo a pornografia, elas modificam o seu relacionamento, eu vou te esperar na próxima live. Nas próximas lives, eu vou ter uma live sexta, vou ter uma live domingo, na semana que vem toda, então nós temos muito conteúdo para vir e que vai trazer ciência para a vida de vocês. Eu posso perdoar e não esquecer? Claro! Claro, esquecimento não é perdão, tá? São coisas. O que que não é perdão? Perdão não é reconciliação necessariamente, embora você possa reconciliar. No caso do casamento, você perdoa e se reconcilia, na maioria das vezes, né? Agora, por exemplo, uma pessoa tem uma doença em que ela gosta de matar pessoas. E ela matou uma pessoa importante da sua família. Você pode perdoar ela sem que necessariamente você queira num piquenique com ela. Entendeu? Então, perdão não é reconciliação. Perdão não é esquecer. Esquecimento de algo tão grave, de um trauma tão importante, ele não existe. Não existe esquecimento. Mas você entende que o que foi feito é errado, você entende como aquilo te machucou, você abre a mão do seu direito de estar chateado, de estar querendo vingança daquela pessoa. E você sim, se você faz o processo de perdão completo, você não fica trazendo aquilo à tona como um argumento, como se você ainda tivesse ressentido. Mas isso não quer dizer que você esqueceu. O esquecimento seria Alzheimer, né? Igual falou aí. Então, realmente, não teria como. Tá? Então, por isso que a gente precisa falar sobre isso, porque a pessoa se frustra. Ela começa a falar assim, não, então perdão e esquecimento, aí não consegue esquecer nunca e acha que não consegue passar pelo perdão. Isso não é verdade. É possível você se recuperar, você curar, sem que você esqueça. E curar outra pessoa também, porque é isso que acontece. Franciele, você não consegue perdoar, tá? Então, você não conseguiu perdoar até agora. Porque você ainda não entendeu um processo que possa te ajudar com isso, ou você não deu o primeiro passo que tem a ver com a decisão. A decisão, porque a dor talvez é grande demais, tá? Agora, isso é possível mesmo para você, que talvez nunca perdoou. Mesmo para você que sente dificuldade nisso, esse processo é possível. Basta que a gente primeiro não se iluda com coisas que a gente pega do senso comum e comece um processo verdadeiro de entender como que aquela dor nos afeta e de como que a gente pode ser muito mais livre se isso acontecer. Agora, não se sinta pressionado, não quero ser mais um agente da questão social, né? Não perdoe porque eu estou te falando que você deve perdoar. Esse processo, ele precisa ter
Ele precisa de vir de um lugar diferente seu, que não a pressão de outra pessoa te falando que é bom. Letícia, vamos entender qual que é a dúvida da Letícia aqui, ó. Sim, mas aí eu perdoo e não esqueço. Aí quando eu lembro, por ser muito pesado, eu ainda fico triste. Com certeza. E essa é a natureza das relações humanas. Você se lembra de coisas tristes e você fica triste. Mas você não quer mais destruir o seu relacionamento, você não quer mais maltratar a outra pessoa pela tristeza que você sente. Então, qual que é a diferença quando não há perdão? Você lembra de um fato triste, você fica extremamente triste, você sente raiva do outro e você prejudica o outro com as suas atitudes, você prejudica o outro com o seu comportamento. Quando acontece o perdão, você pode se sentir triste, mas você não tem o peso de raiva, você não está ligado a outra pessoa daquela maneira forte de quando você está ressentida com ela. Mas a tristeza existe. Um fato triste pode continuar sendo triste por toda a sua vida. E essa é a natureza dos seres humanos. E por isso que a gente tem que evitar ao máximo traumas, trazer traumas para o nosso relacionamento e para o outro que envolvam traição. E isso começa muito antes da traição sexual. Isso começa na sua primeira semana de casamento, isso começa na sua primeira semana de namoro. Comprometimento e a confiança sendo estabelecidos. O que você faz quando você se casou, quando você está namorando, quando você está noivando, vai dizer se você vai trair o seu esposo ou não. Se você vai trair a sua esposa ou não. E é isso que nós vamos falar na semana que vem. Se você quer conhecer exatamente o que fazer para que a deslealdade seja construída e no futuro a traição, eu vou te falar. Se você quiser saber o contrário, né, como que você constrói confiança e comprometimento, eu vou te falar nas próximas lives. Tá? Então, o que muda é o nosso comportamento, a nossa atitude em relação ao outro. Isso mesmo, a dor ela diminui muito, Letícia, mas ela não é esquecida. A dor diminui muito, mas não é esquecida. Tá? Então, sério, fica junto aí, nós vamos te ajudar de todas as maneiras possíveis, se um dia você, já que você falou que quer, você conseguir fazer esse processo por você. Tá bom? Deixa eu ver aqui. André Campelo, qual a diferença do perdão decisional para o perdão motivacional? Não é motivacional, é emocional. Então, André, o negócio é o seguinte: quando você perdoa só pela decisão, ou seja, você escolheu, você pensou, quero perdoar, né? Eu quero perdoar. E aí você decide por isso, você decide pelo perdão. Esse é um primeiro passo, mas não é o suficiente. Você diminui as emoções negativas. Você não quer mais vingança. O perdão emocional tem a ver com você ativamente aumentar as emoções positivas. Tá? Se você acha que esse tema é importante, manda para alguém,